Bom dia, estou aqui para falar com vocês sobre a ação do FGTS. Muitas pessoas me procuraram para dar entrada nessas ações, tanto em João Pessoa como em Recife, e eu gostaria de dar algumas explicações. Dentro do nosso judiciário, existem algumas instâncias que são superiores e que cuidam de determinados assuntos, assim, de determinados assuntos constitucionais e determinados assuntos com relação a leis federais e de determinados assuntos quando esse assunto está vindo sendo repetido e existem inúmeras decisões em vários sentidos. Então, diante de uma maior segurança jurídica, de uma satisfação que existe e de uma preocupação, com a sociedade, essas ações elas são reunidas nas instâncias superiores para que exista uma única decisão em um mesmo sentido para todas as ações. Então, eu queria dar um esclarecimento, prestar esse comprometimento com as pessoas que eu recolhi documentação, que vieram falar comigo para dar entrada nessa ação, porque existe uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, no STF, que é uma instância superior, com relação à lei do FGTS, considerando que a lei, determinado ponto dela, se tornou inconstitucional. Por quê? Porque quando a lei foi criada, em 1991, naquela época, a taxa em que se era aplicada para a correção dos depósitos efetuados dentro da conta vinculada do trabalhador, que é até hoje a taxa TR, que é a mesma taxa da caderneta de poupança, ela corrigia, sim, o valor da inflação. Então, o trabalhador, naquela época, ele não perdia em valor aquela quantia depositada, ela não ia desvalorizando, porque a taxa, até então, corrigia de modo suficiente monetariamente aqueles valores. O que acontece é que, de 1999 para cá, essa taxa deixou de corrigir monetariamente esses valores, porque passou a ter outros cálculos para que ela fosse gerada e então aplicada às contas. Então, assim, inúmeras ações surgiram no sentido de que a taxa em si, ela não é uma taxa que corrige monetariamente como deveria acontecer segundo a própria lei. O que aconteceu foi que no dia 20 de setembro de 2018, do ano passado, surgiu uma notícia no STF de uma decisão dizendo que a Corte entendeu que essa taxa TR aplicada aos precatórios, que são ações contra a União, por exemplo, ela seria inconstitucional, porque não corrigia monetariamente aqueles valores. E muitas ações demoram um tempo suficiente para que o valor que tenha sido dado em sentença seja desvalorizado. Então, uma pessoa que tem o direito de receber 10 mil reais do Estado e passa 10 anos para receber, no final ela não vai receber os mesmos 10 mil reais que em seu valor real de 10 anos atrás. Então, esse valor ele precisava ser corrigido monetariamente. O que aconteceu foi isso. O STF decidiu que essa taxa aplicada aos precatórios seria inconstitucional. E o que foi que aconteceu? Muitos advogados entraram com ações querendo aplicar essa decisão, que saiu com relação aos precatórios, ao FGTS. O que a gente tem hoje não é uma decisão concreta do STF em sede de instância superior que regulamenta e que controla as leis federais, que é o STJ. Ele entende que a taxa TR é uma taxa que deve ser aplicada porque assim foi determinada em lei, não foi determinada constitucionalmente, que foi o caso da decisão em relação aos precatórios, porque uma emenda constitucional veio regulamentando o assunto, mas o STF entendeu que era inconstitucional porque não corrigia monetariamente de acordo com o que demandava a Constituição antes da emenda. Então, o que eu tenho para dizer? A gente ainda não tem nenhuma decisão concreta com relação ao assunto. Em sede de STJ,
existe um recurso repetitivo, ou seja, vários recursos foram reunidos para a formação de um tema e unificação dessa jurisprudência. Então, todas as ações que estão sendo protocoladas agora, ela entra no juizado especial e o juiz ele não concede a ação, ela é declarada improcedente, porque existe um recurso, uma decisão formada no STJ e essa decisão é obrigatória, né? As varas, as turmas que estão abaixo do STJ, elas têm a obrigação de aplicar essa tese. Então, o que eu tenho para dizer a vocês, essa ADI que está no STF foi uma ADI de 2015, entrada por um partido político. Ainda não tem nenhuma decisão do STF. O FGTS, ele prescreve a prescrição de 30 anos para trás, ele prescreve agora dia 11 de novembro. A minha decisão, junto com os advogados aqui do escritório, foi por esperar um pouco, esperar para ver se temos alguma decisão favorável, né? Alguma decisão ou até mesmo de suspensão dos processos, porque o que é que está acontecendo hoje? Se a gente der entrada na ação agora, ela vai para o juizado especial e vai ser improcedente, porque ele tem a obrigação de dar a decisão nesse sentido, porque a Corte Superior, que é o STJ, assim determina. A gente entra com recurso, vai para a turma, de novo vai ser improcedente. A gente entra com RE, né, que é um recurso extraordinário, e vai para o STF, mas lá eles estão considerando, em sede de recurso extraordinário, eles estão considerando que esse assunto não é um assunto constitucional, é um assunto infralegal de competência do STJ, e esse recurso ele cai novamente. Se a gente fizer isso, e sem esperar uma decisão definitiva do STF ou mesmo a decisão de suspensão desse processo, que ainda não tem, a gente corre o risco de formar uma coisa julgada, improcedente, e não mais poder discutir isso em nenhum momento na justiça. Então, por consideração a todo mundo que confiou as ações a mim, eu gravei esse vídeo para tentar explicar de uma forma um pouco mais didática o motivo de estarmos esperando um pouco para poder dar entrada nas ações. Então, assim, se daqui para novembro o STF não decidir absolutamente nada sobre o assunto, nós vamos entrar com a ação, fazendo um pedido até 2014, porque os 30 anos serão prescritos mesmo em novembro, e até 2014 a correção desses valores de 1999 até 2014, por quê? Porque se caso exista uma coisa julgada desfavorável à parte, essa coisa julgada será com relação aos 30 anos passados e não aos 5. Porque de toda forma, em novembro, esses 30 anos estarão prescritos. Então, é prudente que a gente não coloque os 5 anos que ainda vão prescrever, né, de 2014 em diante, a gente espera um pouco mais. Então, assim, esse vídeo é só para dar uma satisfação às pessoas que confiaram as ações a nós, dizer que estamos construindo teses em cima do que já existe, mas que, infelizmente, hoje, se dermos entrada na ação, todas vão ser consideradas improcedentes, porque existe uma decisão do STJ nesse sentido. Então, o que podemos fazer, que nós podemos fazer, é esperar um pouco, uma decisão favorável, né, que considere a taxa TR também inconstitucional para a correção monetária dos valores do FGTS, de modo que a gente dê entrada nas ações e a coisa assim funcione. Então, qualquer dúvida pode falar comigo. Eu gravei um vídeo para ficar um pouco mais simples, eu não ter que ficar repetindo, e eu espero que eu tenha me feito clara, assim, o menos jurídica possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, é isso. Qualquer dúvida pode falar comigo. Muito obrigada.